Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais interessantes para entender a saúde de uma empresa por dentro. E o melhor, sem se deixar enganar pelo tamanho dela. Vamos falar sobre análise vertical. Para começar, vamos pensar num desafio bem comum. Como é que a gente pode comparar de forma justa o desempenho de uma empresa gigante, uma multinacional, com uma pequena empresa local? Olha só esse cenário. De um lado, a gente tem uma empresa como a Ambev, que fatura na casa dos bilhões de reais. Do outro, uma cervejaria artesanal ali do bairro, que fatura seus milhares. Olhando só os números brutos, não tem nem como começar a comparar, né? É como tentar comparar um transatlântico com um barquinho a remo. Então, fica a pergunta no ar. Será que existe um jeito de colocar esses dois negócios sob a mesma lente? Uma forma de entender qual deles proporcionalmente é mais eficiente ou mais saudável? E a resposta é: sim, com certeza existe. E a solução para esse dilema é justamente a nossa ferramenta do dia. Pensa na análise vertical como um verdadeiro raio-x financeiro. Ela ignora o tamanho absoluto, o corpo da empresa, e revela o que importa: a estrutura interna, o esqueleto, a composição de tudo. A grande sacada é a seguinte: a análise vertical pega cada linha de um relatório financeiro e pergunta: ok, mas qual é o seu peso no todo? Ela transforma aqueles valores absolutos em reais, que são difíceis de comparar, em percentuais. E percentuais, eles contam uma história que todo mundo entende, revelando a importância de cada parte dentro do conjunto. E o melhor é que a matemática por trás disso é super simples. É só uma continha de dividir. Pega o valor do item que a gente quer analisar, divide pelo valor total de referência e multiplica por 100 para virar um percentual, sem complicação nenhuma. Imagina só, uma empresa tem R$ 1 milhão em ativos totais. Desse total, 200 mil estão parados em estoque. A conta é fácil. 200 mil dividido por 1 milhão, 20%. Isso quer dizer que 1/5 de tudo que a empresa possui está ali, em forma de produto na prateleira. E aí a gente começa a perguntar: isso é muito? É pouco? É exatamente esse tipo de pergunta que a análise começa a responder. Beleza, vamos sair um pouco da teoria e ver como esse raio-x funciona na vida real. Vamos começar pelo balanço patrimonial, que é tipo uma fotografia de tudo que a empresa tem, que são os ativos, e tudo que ela deve, que são os passivos, em um momento específico no tempo. Quando a gente olha para o balanço patrimonial, a nossa base de cálculo, o nosso 100%, é sempre o ativo total. A partir dele, a gente calcula o peso de cada conta. Dá uma olhada nesse exemplo. A maior parte dos recursos, 40%, está em ativo imobilizado. Sabe, coisas como prédios, máquinas. Isso já diz muito. É uma empresa que investe pesado na sua estrutura física e tem só 10% do total em caixa. E quando a gente joga isso num gráfico, nossa, aí a história fica cristalina. A imagem mostra de cara para onde o dinheiro está indo. Fica óbvio que a maior parte do capital está investida em ativos de longo prazo. É literalmente uma foto da estratégia da empresa em ação. Agora, vamos aplicar essa mesma ideia na demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Ela é o filme que mostra se a empresa deu lucro ou prejuízo. E aqui a gente muda a nossa lente um pouquinho. A nossa base, o nosso 100%, passa a ser a receita líquida. A ideia é descobrir para onde vai cada real que entra pela porta. E o gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa assim, para cada R$ 100 que a empresa faturou, R$ 60 foram direto para pagar o custo do produto. Outros R$ 20 cobriram as despesas, como aluguel e salários. E no final da história, o que sobrou? R$ 10 de lucro líquido. Essa é a margem da empresa. É a eficiência dela em transformar vendas em dinheiro no bolso. Ok, agora que a gente já entendeu como a mecânica funciona, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Afinal, o que esses percentuais realmente revelam de tão importante? Bom, primeiro de tudo, ela permite aquela comparação justa que a gente falou no começo. A margem de lucro de 10% da cervejaria pequena pode, de repente, ser melhor que a da gigante. Agora a gente tem como saber. Segundo, ela acende sinais de alerta. Um percentual muito alto de dívidas em relação ao patrimônio, opa, isso indica risco. E por fim, ela mostra se a estratégia está alinhada com a prática. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, deveria ter bem mais recursos em pesquisa do que em fábricas. Faz sentido, né? E para a gente fechar, tem um ponto que é super importante. Nenhuma ferramenta de análise funciona sozinha, isolada. O contexto é tudo.
E aqui vai a dica de ouro. A análise vertical nos dá a foto da estrutura da empresa hoje. Já a análise horizontal, que olha a evolução dos números ao longo do tempo, nos dá o filme. Usar as duas juntas é como ter um mapa e a bússola. Uma mostra onde as coisas estão e a outra mostra para qual direção elas estão indo. É a visão completa. Então, fica aí uma reflexão. Se a gente aplicasse essa mesma lente de raio-x nos relatórios daquela empresa que a gente admira, o que será que descobriríamos sobre a estratégia, sobre os pontos fortes e as fraquezas dela? A história muitas vezes não está nos grandes números, mas sim escondida nos percentuais,